Atenção você, meu amigo, minha amiga, que tem um idoso de idade avançada na sua casa. Bora bater um papo sobre essas falhas na memória que são comuns depois de uma certa idade, que colocam os nossos idosos em risco. Aqui no estúdio eu recebo a geriatra Gabriela Bortolini e a Lenir Bonifácio, que a mãe dela anda esquecendo algumas coisas, não é isso, dona Lenir? Muito boa tarde. Boa tarde. Como é que está a convivência com a sua mãe? A convivência está tranquila, mas assim, eu ando observando alguns esquecimentos. Por exemplo? Ela já tomou o remédio, a medicação, aí quando passa assim 1 ou 2 horas, aí ela me pergunta, já vai colocar o remédio? Então, eu já fiquei atenta a esses sinais. E não foi só isso, ela esqueceu outras coisas também. Por exemplo, se hoje é o dia dela ir na igreja, amanhã não é. Aí ela já pergunta. Ela já se arruma, fica atenta ao dia, sim, mas já está esquecendo, não está lembrando mais. E sua mãe, para quem está acompanhando, é essa que está aparecendo nas imagens. Ela tem quantos anos? Ela tem 90 anos. 90 anos. Isso. Como é o dia a dia na casa dela? Ela faz alguma coisa em casa, dá uma caminhada? Ela caminha só dentro de casa, porque ela não pode andar espaços muito longos, né? Que ela tem problema cardíaco. E ela gosta de lavar as peças íntimas, isso eu deixo ela fazer. Uma caneca, alguma coisa assim, eu deixo ela fazer, porque também não pode parar totalmente. E ela lê, ela gosta de louvar, então isso aí para ela ajuda a mente dela a ficar bem ativa. Doutora Gabriela, uma idosa com 90 anos, é normal e comum se esquecer das coisas, não é mesmo? Mas qual que é o limite do aceitável, do normal, quando a pessoa pode ter algum problema? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês. Então, primeiramente, o que falar sobre normalidade e sobre algo que seja realmente patológico, ou seja, né, uma doença que pode vir com o processo do envelhecimento. Está aí algo que, às vezes, é muito sutil, porque o idoso, a pessoa idosa, cada um ela tem a sua heterogeneidade. Mas dizer que esquecimentos são comuns, né, na pessoa que envelhece, é fato. Mas não necessariamente isso é normal, ok? Talvez isso seja um dos sinais de alerta realmente para nós profissionais da área, né, que estuda o processo de envelhecimento e lida no dia a dia, isso não seja normal. Isso pode vir associado a algum transtorno neurocognitivo maior, como no caso das demências. E a incapacidade cognitiva hoje, ela é uma das síndromes geriátricas que a gente se preocupa tanto, porque é uma epidemia, é a nova epidemia, as demências no mundo. E não é um efeito só aqui no Brasil, nos países em desenvolvimento, mas sim no mundo. A gente fala que é a terceira, quarta principal doença crônica que pode acometer a pessoa que envelhece. Nossa, dona Lenir, a senhora me disse que há alguns poucos dias a senhora vem percebendo alguns esquecimentos que ligaram um alerta em relação à sua mãe, não é isso? Isso mesmo. Eu comecei a observar, então já estou me preparando já para dar os primeiros passos, conversar com o médico, falar com ele sobre isso, porque eu creio que, assim, devido à idade dela, não é normal, porque ela não costuma esquecer nada. Ela até me lembra as coisas, inclusive. Legal. Doutora, o que pode ser considerado normal no esquecimento para uma pessoa com idade avançada e que tipo de falha na memória pode ser um alerta? As falhas mais graves, né, podem ser um alerta. Por exemplo, esqueceu de tomar o remédio que ela sempre fazia e hoje não consegue mais se lembrar se tomou ou não. Isso é um perigo, porque a maioria das doenças que acontecem, né, o envelhecimento, são doenças crônicas, hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes. Então, é muito importante se atentar a isso, porque isso pode provocar efeitos indesejáveis para o organismo de uma pessoa idosa que já está tendo alguns esquecimentos. Esquecer normal, alguns lapsos de memória, mas a pessoa, se ela consegue relembrar, se lembrar, poxa, vamos supor, ela esqueceu de colocar a chave do carro no local.
e depois de uns 10 minutos ela consegue se lembrar. Isso é normal, né? Inclusive nós, adultos, também esquecemos algumas vezes, mas às vezes a gente está desatento. Então, a desatenção que acontece com qualquer ser humano, seja adulto ou idoso, é comum. E isso a gente diz que é um esquecimento benigno, que não está afetando o nosso cotidiano. Agora, a partir do momento que ela esquece de pagar as contas, ou acha que pagou e não pagou, esquece compromissos, né? Ou seja, quando isso afeta as atividades do dia a dia, é comprometedor. Então, a gente precisa avaliar com cautela, porque pode ser um processo patológico, né? Alguma doença. A maioria das pessoas associa o esquecimento ao Alzheimer. É uma associação correta ou nem sempre esse esquecimento pode significar o mal de Alzheimer? Nem todo esquecimento é devido à doença de Alzheimer, mas a doença de Alzheimer é a principal forma de demência no mundo. 70% das demências são decorrentes da doença de Alzheimer. E hoje a gente sabe que a doença de Alzheimer ela pode ser muito prevenível, né? Até 40% nós conseguimos prevenir no futuro a doença de Alzheimer. O que é interessante, Lucas, é a gente notar que a cada década, né, que a gente envelhece, então com 60 anos a gente tem uma porcentagem de ter casos de demência e a cada década que passa a chance aumenta. Então, numa senhora, por exemplo, como a mãe da dona Lenir, que tem 90 anos, 40% de chance de desenvolver o Alzheimer. Mas nem todo idoso que envelhece, que chega aos 90, 100 anos, tem Alzheimer, né? Tem algum grau de esquecimento grave que possa comprometer o seu cotidiano, o seu funcionamento normal. Ele pode pagar a conta, gerir, né, as suas finanças, o autocuidado. Porque o que acontece geralmente, a gente perde as atividades mais complexas, o ato de dirigir. Então, às vezes, o idoso ele pode se perder, ou você vê o outro caso do idoso que se perdeu, né, andando de bicicleta. Então, um caminho que ele sempre fazia, mas ele deixou de se lembrar. Isso é muito grave, isso não é normal, tá bom? Você que está acompanhando o Fala Espírito Santo pode compartilhar a sua própria experiência da sua família ou enviar a sua pergunta pelas redes sociais. Eu estou acompanhando aqui alguns comentários. A Jana Oliveira diz o seguinte: boa tarde, Lucas. O meu pai tem 87 anos. Uma vez saiu para colocar o lixo e sumiu. Nós ficamos malucos, saímos procurando informações e achamos ele sentado dentro de uma casa lotérica. Ele não sabia o que estava fazendo lá. Isso foi muito preocupante para a família. A Noábia Santos pergunta: boa tarde, Lucas. Meu avôzinho tem 94 anos e ele esquece muitas coisas, mas ele não esquece de mim, não esquece da família. Como explicar isso, doutora? As pessoas que ele mais convivem, né, elas serão as últimas a serem esquecidas. Então, existem os graus, né, da neurodegeneração que a gente fala. Então, muitas vezes, é muito mais difícil ele guardar o nome de uma pessoa que ele acabou de conhecer, né, do que da própria filha. Agora, às vezes, o neto ele já pode se confundir. Então, são nuances. Então, a pessoa que ele convive mais, ele vai ser a última coisa a esquecer. Tá certo? Mas outras regiões cerebrais já podem estar comprometidas. E é interessante porque, assim, nem toda perda de memória, ou que seja aguda, ou mesmo um desaparecimento, uma desorientação no tempo e no espaço, é devido a algum grau de demência. Isso pode ser só um delírio, né, que a gente fala, que é um estado confusional agudo que pode acometer qualquer indivíduo, seja um AVC, seja uma infecção. Aí já é outra coisa. Já é outra causa, mas a queixa do esquecimento, quando se perpetua e se repete, e isso compromete, né, a questão do autocuidado e segurança também dele, é muito preocupante. E é para ontem que essa pessoa deve procurar um médico. Dona Lenir, você faz algumas atividades de memória com a sua mãe para ver o quão ela está se lembrando das coisas? Menino, eu não faço assim, atividades assim de memória, não. Mas, assim, ela faz alguns exercícios dentro de casa ela mesma, porque
Ela vê que eu saio para fazer exercício, então eu chego, ela também está fazendo, em pé na janela, ela faz alguns movimentos assim, ou uma bolinha na mão. Mas, por exemplo, a senhora pergunta, que dia é hoje? A gente conversa muito. Essas conversas para testar o conhecimento dela? Então, isso aí eu converso muito com ela. Hoje, por exemplo, eu comentei com ela sobre uma colega que está no hospital, eu fui lá visitar e cheguei e falei o nome. Ela esqueceu. Mas aí demorou um pouquinho. Eu falei, mãe, a senhora todo dia está falando dela, por que já esqueceu? Então, eu tenho que redobrar agora, né, a atenção com ela, porque eu estou observando isso aí. Essas atividades são importantes, doutora, ou não influenciam? Sim, a gente sempre recomenda a fazer uma ginástica cerebral, né? Tanto fazer coisas que a pessoa idosa gosta de fazer, né? Um crochê, cantar um louvor, ler uma partitura, ou fazer um exercício de dança, ginástica, ou mesmo uma leitura, ou aprender algo novo, né? Isso é muito importante para a gente estimular o nosso cérebro a se manter ativo, porque a ociosidade cerebral também é bem prejudicial. Não, eu quero descansar. Não, vamos manter a atividade, porque é muito importante. Isso ajuda no tratamento, porque o tratamento não só são as medicações, né, mas o estímulo que nós damos ao nosso cérebro. Perfeito. Olha, quem não se lembra do caso do seu José Durval, que mobilizou muita gente para ajudar a encontrá-lo? Esse caso foi em setembro do ano passado. O seu José, de 93 anos, dirigia em direção ao sítio da família na região de Viana, quando no caminho acabou se perdendo. Seu José ficou 2 dias desaparecido e foi localizado em uma área de mata de difícil acesso e só foi resgatado com a ajuda do helicóptero do Notaer. O idoso não conseguia andar, estava bastante debilitado. Hoje, o seu José está bem aos cuidados da família. E foi um caso, doutora, com muitas imagens registradas que podem ter ajudado a polícia a encontrá-lo. E hoje em dia a tecnologia é uma aliada em casos como esse. Absolutamente. Hoje nós temos vários dispositivos que trazem segurança à pessoa idosa. Então, dispositivos tanto de telemonitoramento, que tem GPS, relógio. Hoje a gente tem várias modernidades aí a nosso favor. Então, é muito importante que os filhos redobrem a atenção. Por mais que o idoso seja muito independente, os lapsos de memória podem acontecer e outras causas, né, orgânicas podem acontecer. E aí você ter uma segurança maior. Acho que esse é o recado, né? Ele está bem, espero que continue bem, mas se a gente pudesse prevenir, né, esses dispositivos de telemonitoramento são muito importantes. Perfeito. Hoje tem o celular, os aplicativos, o relógio que vem com GPS, são formas da família monitorar onde esse idoso, essa idosa está. Porque tem muitos aí, que caminham, que fazem as atividades do dia e acabam se perdendo. Tem mais participações aqui nas redes sociais. A Núbia Velten diz o seguinte: meu pai morreu com 90 anos com boa memória. Minha mãe tem 92 e também uma ótima memória. Já eu nunca tive uma boa memória, esqueço tudo facilmente. A Priscila Gonçalves também faz um comentário nesse sentido. Eu tenho 36 anos e esqueço de acontecimentos de 5 anos atrás. Isso é normal? Isso acontece comigo sempre? Isso acontece comigo sempre, ela disse. A gente está falando muito dos idosos, mas também é uma preocupação com os mais jovens, que são muito esquecidos. E aí tem aquela até brincadeira. Será que é Alzheimer? Será que eu tenho uma pré-exposição? Existe isso, doutora? Existe sim, mas é o que a gente fala que é uma pseudodemência, tá? Então, fiquem tranquilos. Mas, às vezes, a sobrecarga mesmo, né? No trabalho, no dia a dia, a falta de sono, às vezes a mãe que tem os filhos, né? Que não dorme adequadamente e sempre precisa dar-lhe o apoio, os cuidados, começa a entrar, né, em falha mesmo mental. A nossa saúde mental, eu acho que está deixando de lado. E isso é um grande fator de risco para que a gente desenvolva uma demência no futuro. Então, essas falhas de memória, né, de desatenção e muitas vezes associadas ao trabalho, um burnout ou até transtornos depressivos, ansiosos, podem provocar alguma
algumas falhas de memória. E a insônia também é muito importante, porque hoje a nossa queixa de insônia aumenta cada vez mais. E aí não tem um sono restaurador, a nossa memória não funciona bem ao longo do dia. Perfeito. Dona Lenine, a memória está 100%? Nós que somos jovens. 100%. Menina, eu esqueço de alguma coisa ou outra, mas olha, o meu segredo é não me crucificar, viu? Não me martirizar. É muita coisa na nossa cabeça. Tem só mais uma pergunta da telespectadora Cida Gonçalves. O Alzheimer é hereditário? Na minha família já tivemos 5 casos a partir da minha mãe. Sim, existe uma herança genética quando você tem um gene específico, tá? Que é uma alteração no alelo ApoE4, mas é minoria dos casos, tá? Eu digo mais ou menos 5% dos casos são relacionados à herança genética. E geralmente, quando o idoso desenvolve a doença menos de 60 anos, é mais forte ainda. Mas, quando existe familiares de primeiro grau, pai, mãe, a gente começa a se preocupar, ou irmãos. Mas isso está muito mais relacionado ao nosso estilo de vida ao longo da vida, né? Porque são lesões que acontecem anos até a pessoa desenvolver um quadro de Alzheimer, por exemplo. Vou dar um exemplo, o seguinte: a pessoa idosa que não escuta bem, que a gente vai perdendo a audição ao longo, né, da vida adulta e chega para nós, né, geriatras, com muita alteração já de memória, e aquela lesão que foi feita ao longo dos anos, pelo fato de não escutar bem, já provocando danos cerebrais. Por isso que a gente consegue hoje prevenir muitos fatores aí para desenvolver a doença de Alzheimer. Perfeito. Cida, tá vendo? Pode ser sim hereditário, viu? Olha, obrigado pela participação. Muitas pessoas comentando, fazendo as perguntas. Não deu para fazer todas aqui hoje, mas volta e meia a gente pode retornar com esse assunto tão importante. Dona Lenir, muito obrigado. Muita saúde para sua mãe. Como é o nome dela? Anaídes. Dona Anaídes, 90 anos, firme e forte, hein? Obrigado, doutora Gabriela, pela participação conosco aqui no Fala Espírito Santo.